Pessoal, dando continuidade então ao tema de debêntures, agora a gente vai ver quais são os tipos de debêntures que estão disponíveis aí no mercado financeiro. Bom, a primeira delas é a chamada debênture simples. São títulos de renda fixa e os mais comumente encontrados no mercado financeiro. Consiste em um título de crédito que promete o pagamento do principal mais os juros incidentes durante o período de vigência da debênture. Então esse daqui é o que a gente vem tratando até agora. Quando eu coloquei o exemplo da debênture, é essa daqui. Ou seja, o investidor comprou a debênture, essa debênture vai ter uma remuneração, vai ter um prazo. Ao final desse prazo, a empresa que emitiu a debênture ela vai fazer o pagamento do principal mais os juros. Fechou. É isso aí a debênture simples. Tem ainda a debênture conversível. Em alguns casos, as empresas podem emitir debêntures que ofereçam aos investidores a possibilidade de serem trocadas por ações da própria empresa. Assim, o investidor poderá escolher em datas determinadas, olha só, em algumas datas ou durante um período, se troca a debênture por ações ou a mantém até o final da vigência, recebendo os juros normalmente. Então, percebam a diferença, né? Na debênture simples, é o que eu falei para vocês, o cara vai receber o dinheiro dele de volta e era isso aí, quando terminar o prazo. Na debênture conversível, ele vai poder escolher se ele recebe o dinheiro de volta ou se ele troca por ações da empresa. Mas isso não a qualquer tempo, em algumas datas determinadas ou durante um período específico de tempo. E quando que o investidor vai fazer isso? Quando as ações da empresa remunerarem mais do que os juros acordados aqui. Se ele perceber que as ações da empresa estão subindo, vale mais a pena ele pegar essas ações e vender elas no mercado. Assim ele vai ganhar mais grana do que deixar o dinheiro dele até o final do vencimento. Mas se ele percebeu que não vale a pena, ele simplesmente deixa o dinheiro dele até o final e recebe os juros contratados. E ainda tem a debênture permutável, que é similar à conversível. A diferença é que aqui a empresa emissora permite a troca, a critério do debenturista, por ações de emissão de outras companhias. Então, não só ela está permitindo a troca por ações, mas está permitindo a troca por ações de outras companhias. Aí, mais coisa ainda para o investidor olhar, né? Se de repente a companhia que é permitida a troca está remunerando melhor, vale a pena ele comprar essas ações e vender elas depois. Note que esses dois últimos, a debênture permutável e a conversível, carregam elementos de renda variável, além dos de renda fixa. São títulos conhecidos como híbridos, pois, se o preço de mercado das ações superar o retorno prometido da debênture, faz sentido o investidor fazer a conversão. Caso isso não aconteça, a debênture pagará o valor principal dos juros acordados, tal como um título de renda fixa. Por que tem elementos de renda variável? Porque o preço das ações vai seguir justamente a ideia de renda variável, vai ficar mudando aí de acordo com o que o mercado enxerga para essa empresa. Então, essa é a parte da renda variável, é o preço das ações que são possíveis de serem trocadas em uma debênture conversível ou permutável. Agora, o elemento de renda fixa é o próprio título de debênture que vai poder ser mantido até o final. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ofertas. Vimos que as debêntures são caracterizadas por eliminar a figura do intermediador que busca o spread bancário, uma vez que a empresa emissora arrecada os valores diretamente com o investidor. Então, lembre-se que, via de regra não, mas uma ideia que a gente tem básica é que a instituição financeira ela pode atuar como intermediadora, captando do agente superavitário e emprestando para o deficitário. Nesse caso, ela estaria emprestando para uma empresa que precisa de dinheiro. Mas, quando a gente tem a emissão da debênture, a gente corta aqui a instituição financeira e o investidor recebe direto, empresta direto para a empresa paga direto para o investidor. Contudo, embora a teoria seja essa, a empresa ainda necessita de uma instituição financeira para levar esses títulos aos investidores. Isso acontece através de ofertas públicas ou privadas. Eu falei para vocês que a gente ainda ia ter a presença das instituições financeiras nessa negociação aqui das debêntures. Ela pode acontecer de duas formas. Uma, ela vai acontecer certo, que é através da distribuição desses valores aqui. Ou seja, a empresa ela não vai pegar a debênture e dar direto para o investidor. Não. Vai ter uma instituição financeira que vai atuar distribuindo essas debêntures para os investidores. Possivelmente uma corretora. Ela não vai receber pelo spread bancário. Ela vai receber
pelo serviço que ela está prestando de distribuir esses produtos de investimento, de levar esses produtos a conhecimento dos investidores. É nisso que atua a instituição financeira, através da distribuição das ofertas, sejam elas públicas, que é aberta a todos os investidores, ou privadas, que é restrito a alguns investidores. E a outra atuação da instituição financeira é através de agente fiduciário, representando o interesse dos debenturistas, conforme a gente viu. Falando sobre as ofertas públicas. Em caso de uma oferta pública, é necessária a produção e divulgação de um prospecto de distribuição para os potenciais investidores. Esse prospecto é um documento informativo que contém as características relevantes da oferta, bem como informações detalhadas sobre a companhia emissora, o uso pretendido dos recursos, os custos da emissão e os fatores de riscos envolvidos nesses títulos, entre outros. É como se fosse aqui um material técnico que está lá no código de distribuição. Não é a escritura, porque a escritura ela vem depois, né, quando acontece a emissão do debênture. Aqui é antes, é ela informando para o investidor quais são as características aqui do título de debênture. Há outro tipo de oferta pública, que é a oferta pública com esforços restritos. A gente vai estudar em momento posterior, em detalhes, o que é essa chamada oferta de esforços restritos. Mas, nesse caso, vocês têm que saber que as regras são mais flexíveis, não sendo exigido a elaboração do processo de distribuição. Contudo, cita-se que os esforços de distribuição devem ser restritos a um grupo de, no máximo, 75 potenciais investidores, e a colocação dos papéis deve ocorrer para, no máximo, 50 investidores. Além disso, essa espécie de oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais. Percebo que esse tipo de oferta de esforços restritos, ela é pública, só que ela é um pouquinho mais limitada. Primeiro, só pode oferecer a 75 investidores. E depois que oferecer, apenas 50 podem efetivamente contratar. E esses investidores aqui, eles têm que ser investidores profissionais. Nós já estudamos lá no módulo 1 o que são os investidores profissionais. São aquela galera que tem mais grana, né? Pessoas físicas que têm mais de 10 milhões e que atestem a condição, instituições financeiras e também alguns fundos de investimento, clubes de investimento, ou então pessoas aprovadas no exame da CVM. Esse tipo de pessoal aqui pode participar de uma oferta de esforços restritos, que é mais flexível. Apesar dela ser limitada a esse contingente de pessoas, ela é mais flexível. E uma dessas flexibilidades é de não precisar desse tal do prospecto de distribuição. Até porque o pessoal que está investindo aqui, geralmente ele já conhece como é que funcionam os investimentos. Afinal, eles são investidores profissionais. E tem ainda as ofertas privadas, que é uma colocação privada. Nessa opção, a companhia acessa um grupo de investidores sem que haja a distribuição das debêntures para o grande público. Os custos dessas modalidades são menores e não há necessidade de registro da emissão junto à CVM. Acrescenta que os títulos dessa modalidade não podem ser negociados no mercado secundário. Lembre-se que uma companhia fechada de ações, ela só pode ofertar através de oferta privada. Então, aqui a gente teria uma companhia fechada. Isso aí, uma companhia fechada. Uma companhia aberta pode fazer uma oferta privada? Pode. Mas uma companhia fechada, ela só pode fazer oferta privada, ela não pode fazer uma oferta pública. Quem que é uma companhia fechada? É uma companhia que tem seu capital dividido em ações, mas essas ações não estão sendo negociadas ao público. A gente já viu isso, só lembrando. Bom, agora vamos ver um pouquinho sobre as cláusulas de resgate, as covenant e a repactuação. O resgate antecipado acontece quando o investidor resgata os valores aplicados antes do prazo de vencimento. Nessa situação, a empresa emissora da debênture faz a recompra do título, devolvendo os valores para o investidor. Já o vencimento antecipado de uma debênture acontece em algumas situações específicas. Aqui, a empresa recomprou o título quando o investidor ele solicitou o resgate antecipado. Já no vencimento antecipado, esse daqui acontece apenas em algumas situações específicas. Quando houver a ocorrência de um evento de inadimplemento, conforme previsto, aonde? Na escritura. Houver a convocação dos debenturistas para a Assembleia Geral de Debenturistas. Houver a deliberação a favor do vencimento antecipado, cujo quórum de deliberação deverá ser previsto na escritura. Percebam, então, que o vencimento
o vencimento antecipado não surge da solicitação do investidor. Ele surge nessas três circunstâncias aqui, enquanto que o resgate antecipado parte do investidor. As covenant, a gente já estudou isso, são compromissos assumidos na emissão de debêntures, como quando a empresa se compromete a não ultrapassar determinado endividamento. Caso haja algum descumprimento de covenant, quebra de covenant, o credor, investidor, pode ter a possibilidade de executar a dívida antecipadamente, que é o chamado vencimento antecipado, que está aqui, ocorrência de inadimplemento. Então, se quebrou a covenant, que era um compromisso de pagamento, por exemplo. A empresa se tornou inadimplente, ela quebrou a covenant, aí pode acontecer o vencimento antecipado. E na repactuação de uma renegociação, o devedor, empresa emissora da debênture, pede a seus credores novas condições para o pagamento do débito, como, por exemplo, adequar e harmonizar as características das debêntures às condições de mercado. Ou seja, aqui o cara ele está vendo que vai poder ficar inadimplente, ele vai lá e junta os investidores e diz que quer renegociar esses títulos para pagar em momento posterior ou então com novas condições de mercado. Isso que é uma renegociação ou uma repactuação de renegociação. Bom, assim a gente também dá um corte nessa aula aqui e volta na sequência para falar das garantias e demais características das debêntures. Até lá!